Agora é tempo de conversar com o advogado Marco Bian. O tema de hoje são os direitos dos passageiros de transportes aéreos. Marco, boa tarde. Bem-vindo de volta, tudo bem? Obrigado. Já sei que andaste aqui no Bem-vindos a trazer outros temas, fico muito feliz. Vi-te noutro registro também, com o Carlos, com o Wills. Muito bem. Pensei que tinha sido a fazer... Que às vezes anda na internet um vídeo de quando eu, em 98, numa manifestação, tinha um rap, a televisão apanhou-me. Ai, meu Deus! Temos que ir buscar isso! Oh, João, temos que ir buscar isso. Fazer aqui um especial, Marco. É verdade. Quando completares um ano, vamos fazer isso. Vamos buscar o Marco fora do registro de advogado. Era giro. Agora também sou eu. Spoiler aqui. Também sou eu sou isso tudo, não é? Mas continuas? Não, já não tenho tempo para nada. Não. Mas é tempo ou porque... Nem a arte também já... Andam muitos melhores do que eu aí. Andamos a lamentar agora a morte do Azagaia, não é? Sim, ainda. Que era uma pessoa que eu ouvia muito, respeitava muitas letras dele, é o tipo de rap que eu gosto mesmo, que faz falta para as pessoas se indignarem. É assim que as coisas mudam para melhor. A grande questão aqui é quem é que vai dar continuidade ao legado do Azagaia. Nós tivemos este debate aqui no programa ontem e realmente, segundo o Milton Gulli e o Alan, a juventude moçambicana está preparada para dar continuidade. Tanto que o Azagaia, nós falamos de um rapper, mas é muito mais do que isso, não é? Deixou um legado incrível, é a grande representatividade do povo, é quem deu voz ao povo. E criou uma escola, eu não sei se há muitos no rap assim. Sim. Há muitos no rap assim, ainda bem. E eu acho que o futuro passa um bocadinho por aí, o futuro da democracia. Porque às vezes são estes jovens que são mesmo o perfeito exemplo da democracia. Sim. E o rap tem essa atenção à sociedade, tem essa atenção às vezes ao sofrimento das pessoas, à dignidade, que às vezes não tem aqui mais lado nenhum. A maior parte dos rappers não tem dos temas dos rappers não tem representação, às vezes ao nível político, que é uma das questões que eu mais insisto. É preciso representação ao nível político. Ainda bem que há representação nas artes, e a representação nas artes puxa para uma representação maior. E que haja mais. E que as pessoas que comprem as músicas, ouçam as músicas, deem força, vão aos concertos, é assim que vão haver mudanças. E os novos rappers também que consigam encontrar uma mensagem que realmente faz sentido passar, não é? Porque há um desvio muito grande hoje em dia de valores, principalmente, e o rap, ele também está um pouco abandalhado, não é? Ele está mais comercial do que propriamente... A sociedade é permeável à sociedade, lírico, não é estanca à sociedade, e na sociedade há pessoas que gostam mais de ter tipo de registro, não é? Claro. Mais fútil, há outros que gostam de uma coisa mais densa, mas tudo faz parte e tudo é arte. E é preciso tudo. É preciso que alguns façam um tipo para que outros façam o outro tipo. Eu vou guardar o teu álbum. Marco, não sei se ainda está a caminho ou não. Tá. Está em produção. Está em produção. Isto é ótimo. Tenho que perguntar a Solange como é que anda isso lá em casa, a ver se há espaço, já há estúdios, já estás a gravar lá no roupeiro, é onde a maior parte das pessoas grava, não é o som é mais abafado. Mas pronto. É isso, estamos todos ainda a chorar esta perda, mas a verdade é que ele deixou um legado, cabe a nós continuar com o trabalho que ele começou. Vamos então abordar a nossa questão de hoje, que são os direitos do consumidor ou passageiros de transporte aéreo. Eu nem sabia que aqui também, mas como é óbvio, em todas as áreas da nossa vida aplicam-se leis, obrigações e direitos. Leis, deveres e direitos, não é? E não podia deixar de ser. Marco, porquê este tema para hoje? Porque este tema para hoje é um tema que é relevante. O espaço do CPLP é um espaço que não é contínuo e o transporte aéreo é essencial para as viagens entre a CPLP. Foi por isso que me surgiu. Os temas surgem às vezes assim, alguma sugestão. Exato. Às vezes foi um cliente, por acaso, foi um cliente até que me surgiu lá no escritório, que por acaso falou-me que numa viagem tinha sofrido um atraso. E eu disse, olha, preencha já este formulário, resolva já o seu problema. Ele não sabia que era tão simples quanto isso. Sim. Às vezes resolver uma questão destas. Os atrasos são um clássico e agora o cancelamento começa a ganhar muita relevância também. E muitos dos passageiros não sabem como proceder a um acontecimento destes. E o primeiro dever e o primeiro direito
dos consumidores, o primeiro dever das transportadoras aéreas é deixar bem claro quais são os direitos dos passageiros nessas vicissitudes. Quais são os direitos dos passageiros se não puderem embarcar, quais são os direitos dos passageiros se o atraso for de X horas, quais são os direitos se houver mesmo um cancelamento. E quais são os direitos em relação às bagagens. É o primeiro dever das transportadoras ter isto bem claro. E o dever é maior quando acontece a vicissitude. Mas a maior parte das vezes não há essa informação. Não há nada, não é? Quando atrasa, nós sabemos. Quando um voo atrasa 2, 3 horas, pedem imensas desculpas e bora embarcar. E quando se cancela, há realmente uma confusão enorme, porque muitos desses passageiros, se forem então em aeroportos internacionais, tiverem que sair de um país para o outro, o que é que acontece? Essas pessoas precisam ter onde passar a noite ou onde passar aquele tempo, visto que não podem sair, porque, por exemplo, houve um caso que eu vivi quando estive grávida, que eu entrei, mas isto foi na África do Sul. Não estava nada grávida. Isso foi na África do Sul, em que eu tinha apenas uma entrada e uma saída. Ou melhor, uma entrada naquele país. E quando saísse não podia voltar. Entretanto, passei a fronteira para ir para Angola. Fizemos o check-in e não sei o quê para ir para Angola. Entretanto, o voo foi cancelado. O voo da TAG foi cancelado na África do Sul. E nós não podíamos sair do aeroporto, porque já não estávamos, supostamente já não estávamos naquele país. Foi uma confusão, não nos cederam hotel nem nada, dormimos ali em cima das malas, foi uma confusão, mas é um historial recorrente. Eu não sei se agora, com tanta força como havia antigamente, mas nesses casos... Como é que o passageiro se deve proceder, Marco? Muito bem. Quem é que tem que tomar conta desse assunto? Como é que isso funciona? Nós estivemos ali e ninguém falava connosco. Ninguém. Estou a perceber. É? Existem algumas convenções internacionais que asseguram alguns direitos aos passageiros. Existe a Convenção de Montreal, a Convenção de Varsóvia, eu não sei de cor que países é que fazem parte. Sei que os da CPLP não me lembro de ver lá algum deles lá. Nestas convenções que asseguram alguns mínimos de direitos. Dentro da União Europeia também existem regras muito exigentes que também não são necessariamente cumpridas à letra, porque as pessoas também não exigem. Mas as regras são muito claras dentro da União Europeia, ou seja, os voos que partem da União Europeia, ou os voos que vêm de fora, mas que são operados por uma operadora da União Europeia, têm regras muito específicas. Por exemplo, nessas circunstâncias, há a obrigação de dar alojamento, chama-se assistência, quando o voo é para o dia seguinte. Há a obrigação de dar um alojamento, de prestar um alojamento proporcional às pessoas. Há a obrigação de prestar alimento. A partir do momento que há atraso, que o atraso chega a 2 horas, a 3 horas, há a obrigação de dar um alimento que seja proporcional às circunstâncias que se está a viver. Essa obrigação existe de uma forma muito clara nos voos da União Europeia. Ou que partem da União Europeia para os PALOP, por exemplo, ou que se partirem dos PALOP numa operadora que tenha uma licença da União Europeia. Ok, muito bem. Então vamos falar de um modo geral, não é? Quais são os meus direitos se o voo for cancelado? Quais são os direitos se o voo for cancelado? Cancelado ou adiado? Vamos já unir aqui... ou se estiver atrasado. Vamos já unir aqui as duas questões. A questão, o voo é atrasado se aquele mesmo voo, se o número de voo está previsto partir umas horas depois. Isso é um atraso. Enquanto está previsto, enquanto se mantém aquele número de voo, há um atraso. E o atraso, se for, eu não gosto muito de falar de cor, mas se for mais do que 3 horas, a pessoa já terá direito a uma indemnização. Mas ela pode, por exemplo, imagina, as pessoas que viajam têm compromissos ou têm assuntos a resolver do outro lado. Imagina que este atraso, inclusive... vai prejudicá-lo e ele decide optar por uma outra via e desiste.
não é? Isto já aqui já é uma questão... Não, isso é uma questão muito prática que as leis prevêem isso. Ela é compensada por... É compensada por isso. Existe a regra geral da responsabilidade do prestador de serviços, digamos assim. Qualquer atraso que cause danos, que cause prejuízo, constitui a entidade prestadora de serviço em responsabilidade civil. O difícil às vezes será provar os danos, dizer que eu tinha uma reunião onde podia ganhar isto ou podia acertar aquilo, às vezes pode ser difícil isto. Mas, a partir do momento que há um atraso, a responsabilidade acontece. Estas leis prevêem um mínimo de minimização, de certa forma automática, perante aquelas determinadas circunstâncias. A ideia é facilitar e obrigar as operadoras a estar horas, a cumprir as horas. Eu estive a ver, o valor é bom. O valor da indemnização é bom, portanto pesquisem. Não fiquem ali só a olhar para o céu. Pesquisem, porque o valor da indemnização ainda é bom. Ainda dá para fazer uma outra viagem. Exatamente. E a ideia mesmo é sancionar as operadoras quando... E às vezes são muitos, como é que se diz, clientes, são muitos utentes. Sim, muitos passageiros. São muitos passageiros. Prejudicados, e a indemnização é relevante, ainda que os valores são relevantes para uma pessoa, imagino para a entidade que tem de os pagar. Exatamente. E a ideia é que não haja necessidade de os pagar, mas acontece cada vez mais. E num voo atrasado, quando entende-se que, de acordo com existe uma tabela para a indemnização, quando o voo se atrasa, eu não gosto muito de falar de cor, mas se for à volta de 3 horas, a partir de 3 horas já dá direito a uma indemnização. E essa indemnização até é diferente consoante a distância que está previsto o voo percorrer. Ok. Também tem uma tabela que o melhor é as pessoas depois consultarem consoante as circunstâncias, que eu não decoro essas coisas. Mas nessa circunstância de atraso, a pessoa tem direito tem direito a um voo o mais rápido possível para o destino que quer, tem direito à assistência quando o atraso se verifica por mais do que 3 horas, e isto só acontece também se a pessoa chegar ao check-in pelo menos 45 minutos antes da hora do voo ou na hora em que no bilhete é indicado estar lá para fazer o check-in. Isto é um dos pressupostos, porque se a pessoa não chegar a essa hora, se não tiver feito o check-in até aquela hora, estes direitos podem estar em causa. Claro. E estes direitos, de certa forma, já tabulados. Os outros direitos, que são normais em todas as circunstâncias, em todos os negócios, esses mantêm-se sempre. Podem ser mais difíceis depois de assegurar. Mas estes direitos tabulados dependem da pessoa chegar àquela hora, pelo menos àquela hora, ao check-in. E tem direito a essa assistência e poderá ter direito. Os tribunais da União Europeia têm entendido que um atraso, quando chega a 3 horas, a pessoa já pode optar por desistir e ser indemnizada pelo não quer mais fazer aquele voo, ou que quer o seu bilhete e voltar à origem, voltar ao país de origem, se for o caso. E tem esse direito também de exigir essa indemnização. E isto... Cancelamento? Um cancelamento. Verifica-se um cancelamento quando aquele voo já não é mantido e aí é imediato, não tem de esperar mais nada. A partir do momento que se verifica o cancelamento, a pessoa tem direito a tal indemnização, tem direito a tal assistência, além do reembolso, mais indemnização. Ai, meu Deus, eu por acaso não vou. Bem, se calhar já não vou a tempo, não é? Mas é muito importante saber isso. Os prazos disto são 2 anos. 2 anos. Não, já não vou a tempo. Os prazos são 2 anos. 2 anos é o tempo da pandemia, eu não tive para viajar em lado nenhum. E é tão fácil quanto dirigir-se à transportadora, dirigir-se à companhia. Se a companhia não tiver os meios mais adequados, ou se a pessoa não se entender a esse respeito com a companhia, em Portugal, o Instituto Nacional da Aviação Civil está na internet a preencher um impresso. O impresso é fácil de preencher, tendo os papéis do voo, e preenche e aquilo depois está tudo informatizado, os dados estão todos lá centralizados, é fácil provar se aquele voo foi ou não cancelado, se sofreu ou não atraso. Portanto, a pessoa tem essa forma expedita de resolver o seu problema. A primeira opção seria junto à transportadora, que ela tem o dever de acompanhar nestas circunstâncias, de informar, a partir do momento que a vicissitude ocorre, cá o atraso ou cá o cancelamento, de informar, entregando os panfletos, entregando os folhetos, para que a pessoa perceba claramente quais são os seus direitos.
que às vezes não acontece. Não. Mas a pessoa tem esse direito e é dever ou seja, é pela iniciativa da companhia, não é a iniciativa da pessoa ir procurar a informação. É a companhia que tem de espontaneamente prestar a informação. E em todas as vezes que a companhia não esteja a cumprir, pode gerar responsabilidade ao nível geral. Também a nível da bagagem, há regras em relação à bagagem, e as pessoas também devem acautelar e devem exigir, se por acaso a bagagem não chega a horas, há uma minimização que para em situações de emergência, quando a bagagem está extraviada ou é previsto chegar, ou quando se perde mesmo a bagagem. Há situações em que, se calhar, a pessoa... Há diferenças. Entende-se que há bagagem que está registada, essa tem uma responsabilidade diferente daquela bagagem que se leva na mão. Na mão, sim. A bagagem que se leva na mão, a responsabilidade da operadora é apenas pelos comportamentos dos seus funcionários, ou seja, se por acaso, durante a viagem, ao fechar a porta ou qualquer coisa, partirem alguma coisa da bagagem, é só aí que há a responsabilidade daquela que é de mão. A responsabilidade a respeito da bagagem que está registada, essa é maior, porque se houver algum extravio, algum dano, aí é sempre responsabilidade. Da parte dele, sim, é sempre responsabilidade da operadora, há essa diferença. E por vezes mesmo na bagagem que é registada, há uma indemnização que é tabelada, mas e depende do peso da bagagem. Sim. Mas a pessoa, se peso estiver lá... é sempre controlado, não é? Pronto, e é pelo peso que se faz a indemnização. De acordo com as regras do Acordo de Varsóvia, da Convenção de Varsóvia. Se a pessoa tiver um valor especial na bagagem, às vezes mais vale declará-lo, porque se perder a mala com esse valor especial, a indemnização é só pelo valor padrão. Portanto, a pessoa pode fazer uma declaração especial da bagagem e dizer, olha, a bagagem leva-me aqui um diamante, não sei, e que tem este custo. E depois poderá haver custos associados de seguro a isto, a lei prevê, mas é uma garantia que, pelo menos, se leva aquela coisa na bagagem, vai encontrá-la do outro lado. É uma opção. Se a pessoa quiser arriscar, depois arrisca a sua... Bem, o diamante convém ir na bagagem de mão, não é? Estou a brincar. Não, mas é. Eu tenho um historial de pessoas que despacharam computadores e tablets e, por amor de Deus, não é? Eu acho que é dos artigos que convém levar-vos como bagagem de mão, numa mochila ou num trollerzinho, que muitas agências, muitas agências ainda permitem levar o troller. Os voos low cost já é um pouco mais complicado. Marco, o nosso tempo chegou ao fim. Gostei muito. Muito bem, obrigado. Muito mesmo. Conseguimos perceber aqui mais ou menos os nossos direitos e deveres também, não é? Porque não é só direitos, também temos deveres e obrigações a cumprir para que realmente tenhamos um voo seguro e que funcione bem. Foi um prazer enorme, Marco. Vamos aguardar o teu álbum. Quando quiseres, já sabes que podes sempre promover aqui no Bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gosto muito de rap, já não canto há muito tempo, mas ouves, não é? E aprendo muito com o rap. Sim, é verdade. Marco, obrigada. Obrigado. Até breve. Até breve.